Ontem foi só um teaser com o Paulo Clias, 10 minutinhos sobre a decisão do Copom, estava quentíssimo, né? Tinha acabado de sair a decisão na noite anterior, e aí combinamos de hoje vir conversar com mais vagar. Tudo bem, Paulo? Oi, Mauro, tudo bom? Mais uma vez, obrigado pelo convite e uma saudação especial, então, a todas e todos aqui do Fórum Café. Hoje a gente pode conversar com um pouco mais de, não tranquilidade, mas com calma, vamos dizer assim, né? Paulo, então, vamos lá. Obrigado por ter aceito o convite. A sua agenda eu sei que é bem lotada, então é sempre bom ter você abrir esse espaço para nós. Aqui é uma honra sempre. Olha, foi a primeira reunião efetivamente de um presidente sainte e um presidente entrante. É claro que o Galípolo ainda não foi aprovado pelo Senado, mas vai ser, né? Em Brasília, até as pedras ali em frente ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional, as pedras do calçamento, sabem que ele será aprovado. Até os bolsonaristas devem votar no Galípolo. Deve ser um dos presidentes aprovados com uma votação mais ampla na história. Então, vai. Mas então, a gente tem lá uma cogestão, vamos dizer assim, do Banco Central nesta reunião passada e nas próximas duas reuniões. Então, tem mais duas reuniões com o Campos Neto ainda como presidente formal, e aí na terceira, o Galípolo como presidente. Então, essa primeira reunião de dois presidentes, bipresidencial no Banco Central, foi também a primeira reunião em que o pessoal falou ontem nas manchetes, primeiro do governo Lula. Não, verdade, primeiro aumento da taxa de juros do governo Lula, mas é o primeiro aumento da taxa de juros desde agosto de 2022. Desde agosto de 2022. Então, para começar uma avaliação agora mais assentada sua sobre o que aconteceu nessa reunião do Copom. Então, Mauro, vamos tentar abrir um pouco, né, a nossa visão, o nosso horizonte. Eu estava pensando assistindo o fórum, e pensando numa parábola, de uma analogia. Eu ontem acabei de assistir uma série, né? Aliás, recomendo para você, quem está nos assistindo, que chama uma série grega, muito bonita e tal, chama O Maestro e o Mar, né? E ela me fez pensar muito sobre relações tóxicas, relações abusivas, relações de violência, né? E que cabe em várias dimensões, né? Você tem na dimensão do casal, você tem na dimensão da família, relação pais e filhos, você tem na dimensão da política, você tem na dimensão dos negócios, né? A série explora muito isso de uma maneira muito bonita. E eu penso que a sociedade brasileira, de alguma maneira, também se permite, de alguma forma, essa aceitação meio que passiva, permissiva, de uma relação de violência absoluta, tá certo? Do financismo sobre o conjunto das outras áreas do próprio capital, né? E da grande maioria da população, que é simbolicamente, você pensa o quê? São 171 pessoas, acho que a gente já conversou um pouco sobre isso em outras vezes, que fazem parte daquela resposta da pesquisa da Focus, que o Banco Central faz toda semana. São presidentes de bancos, diretores de instituições financeiras, altos dirigentes do financismo. Eles dizem para o Copom e para o Banco Central o que deve ser feito da política monetária. E do outro lado são 217, sei lá quantos milhões de brasileiros e brasileiras que terminam por se submeter a essa expoliação. Isso é uma loucura, entende? Quer dizer, o que aconteceu? Quer dizer, de novo, você teve então a reunião do Copom, né? Como você diz, então, presidente entrante, presidente sainte, né? Durante semanas anteriores a essa reunião do Copom, quer dizer, os grandes meios de comunicação sendo bombardeados, né, quer dizer, a partir dos interesses justamente dos banqueiros, dos dirigentes da banca privada, etc., dizendo, olha, acabou a brincadeira, o Copom tem que aumentar a Selic de novo. Isso virou uma verdade. Entende? Quer dizer, então, do ponto de vista do próprio modelo que esses caras usam, e que é completamente ultrapassado, equivocado e viesado. Mas mesmo assim, não haveria nenhum argumento na lógica neoliberal, na lógica neoclássica, para aumentar a Selic. Esse é que é o ponto.
Entende? Quer dizer, então, o rei ficou nu, quer dizer, ficou evidente que o que está sendo decidido ali é o interesse da banca e ponto, nada mais. Porque dois grandes argumentos que eles apresentam normalmente. Olha, não, você tem um processo de risco de retorno da inflação, é aquela ladainha antiga que a gente vem, e nesse modelito, né, quer dizer, também eu reforço, equivocado, insuficiente, se você tem ameaça de inflação, então você aumenta a taxa de juros para refrear. Depois, em outro momento, a gente até pode discutir porque essa visão é equivocada. Mas a gente está num processo de redução do crescimento dos preços. Então, não faria sentido, por essa lógica, aumentar. Aí o cara diz, não, mas tem o problema das queimadas. Pode acontecer, mas a gente vai ver lá na frente, na próxima reunião, não nessa. Segundo argumento, não, o Brasil tem que manter a tal da competitividade, né, com a atração do capital especulativo pelo resto do mundo. Uma outra baboseira, a gente é contra essa ladainha. Mas mesmo vestindo a carapuça do neoliberal, o que aconteceu? No mesmo dia, o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, abaixou a taxa de juros deles de 0,5%, o que é muito grande, tendo em vista, né, o patamar da taxa e o histórico, né? Eles fazem ajustes muito mais marginais, como se diz. Então, frente a essas duas informações, não teria nenhuma outra razão, mesmo na lógica neoliberal e neoclássica, para você aumentar a Selic. Deveria manter, ou inclusive reduzir um pouquinho, né? Porque essa coisa da atratividade, por exemplo, do capital internacional, face à remuneração referência no mundo, que ainda é, né, a remuneração dos títulos do Tesouro norte-americano, caiu por terra. Então, realmente, quer dizer, eu acho que a gente está correndo o sério risco, quer dizer, do presidente Lula, né? É bem provável que realmente, né, o Galípolo acabe sendo sabatinado, aprovado, etc., mas ter uma encomenda, quer dizer, de um mandato de 4 anos para esse cara, né, como presidente do Banco Central, e, por um lado, o Lula não vai ter em quem mais bater, né, porque ele bateu e corretamente, né, durante esse 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, no absurdo, né, que foi a gestão, está sendo a gestão do Roberto Campos Neto, mas, por outro lado, vai estar à frente do BC e do Copom, portanto, um indicado por ele. E, a partir de janeiro, uma diretoria, na sua maioria, dos 9, nomeados pelo Lula. Entende? E que, pelo andar da carruagem, muito provavelmente vão continuar fazendo mais do mesmo. Uma variação cosmética ali, aqui, baixa 0,25, etc. Mas, no essencial, quer dizer, o que a gente precisaria é o que eu tenho dito sempre, quer dizer, uma mudança de patamar da Selic mais substantivo. Quer dizer, está nesse nível superior a 10%? Não, a gente precisaria estar alguma coisa em 7%, 8%. Significa que de alguma maneira, um enfrentamento com relação aos interesses do financismo, mas é do financismo, né? É o que em francês o pessoal gosta de dizer la crème de la finance, né? É o 0,001%, porque a grande maioria dos outros setores do próprio capital no Brasil, a gente pode depois falar sobre isso, está se colocando contra, como sempre se colocou contra, criticando esse absurdo que é o nível exagerado, né, da Selic, mas principalmente da taxa de juros de uma maneira geral. Por quê? Porque o Banco Central sempre fez cara de paisagem com relação a outro aspecto importante, que são os spreads elevados, tá certo? Olha, deixa eu te falar uma coisa. A gente está com uma taxa de juro de que vai dar uma taxa de juro real. Essa é uma questão. Primeiro, sobre esse cenário, né? Os Estados Unidos baixaram a taxa de juros para 4,75 ao ano, entre 4,75 e 5, com uma inflação de 3,3.
Portanto, uma taxa real ao redor de 1,5%, vai? Cerca de 1,5% de taxa real de juros. Aqui no Brasil, eles subiram para 10,75 com uma inflação ao redor de 4,1, 4,2, ou seja, uma taxa real de 7%. 7%. É incompreensível para mim um negócio desse, não? É incompreensível. Brasil... Então, é o seguinte, gente, importante, ó, para ter uma ideia. Porque o juro que você recebe numa aplicação não é o juro do 10,75. Esse é o juro, é a inflação mais o juro real. O que você recebe é o juro real. Então, no Brasil, se você é rico, muito rico, milionário ou bilionário, você sem fazer nada, sem sair da cama, sem sair da beira da piscina do clube, sem parar de ir jantar toda noite e voltar para casa depois de tomar 2, 3 garrafas de vinho, que seja, você está ganhando 7% ao ano, talvez até mais do que isso, 7% ao ano. Não tem lugar no planeta em que alguém, em que rentistas estejam ganhando uma soma dessa, né? Então, tem um país no mundo que tem mais, né? Tem alguns sites especializados que fazem esse ranking, né, que você está levantando das taxas de juros, né, reais. Então, o Brasil, durante muito tempo, sempre ocupou o pódio, primeiro lugar, etc., mas tem alguns concorrentes, né? E a gente continua vergonhosamente agora, depois dessa decisão, com o segundo lugar. Então, a Rússia está um pouquinho acima, com 9,75 real, né? O Brasil, com essa mudança, um dos cálculos diz que é 7,73. Depois vem México, Turquia, enfim. Mas é o paraíso do financismo, né, Mauro? É um absurdo. Por isso que eu digo, quer dizer, existe alguma forma, né, quer dizer, de uma passividade da sociedade, quer dizer, de aceitar tranquilamente, entre aspas, né, quer dizer, esse tipo de expoliação, porque não se trata de nenhuma questão de vamos revolucionar, né? Não é isso. É você estabelecer critérios que, do ponto de vista do próprio capitalismo, né, quer dizer, sejam menos injustos e sejam mais voltados para a produção de bens, de serviços, de mercadorias. Você percebe? Quer dizer, não privilegiar, como você diz, o parasitismo financeiro, que você fica parado em berço esplêndido e a cada minuto, segundo, hora, dia, semana, mês, o teu capital está sendo absolutamente valorizado. Quer dizer, é um estímulo ao não empreendimento. Né? Quer dizer, um cara, uma empresa, um conglomerado, um grande grupo, quer dizer, que resolva aumentar a sua capacidade produtiva, que resolva fazer novos investimentos, colocar novas máquinas ou abrir novas plantas industriais, está correndo um risco que o cara que está com o dinheiro parado, né, a gente chamava no overnight, nos velhos tempos, né, durante a noite, você ganha muito mais e sem nenhum risco. Isso que é uma loucura. Eu estava fazendo as contas. Olha, o Banco Central, o Tesouro Nacional, tem uma página, né, em que eles acumulam o histórico. Começou essa série em 97, né, até hoje, a respeito, né, das contas, das receitas, despesas, resultados, etc. O pagamento de juros, Mauro, desde 97 até agora, o último dado é julho de 24, a valor presente já atingiu a marca de 10 trilhões. Nossa. É muito mais do que um PIB do Brasil que saiu do orçamento brasileiro, orçamento da União, para pagar juros da dívida pública. Isso é uma loucura, entende? Quer dizer, então, e isso o que é? Quer dizer, a sociedade viveu isso exatamente no mesmo período em que se teve o quê? Lei de responsabilidade fiscal, depois teto de gastos, austeridade fiscal, agora a vigência do arcabouço, não podemos gastar, somos contra a gastança, cortando aonde? Saúde, educação, previdência, assistência, segurança pública, saneamento, salário, investimento. Agora, em juros, ninguém mexe uma vírgula. O Haddad não abriu a boca para falar disso desde que assumiu o Ministério da Fazenda, nenhuma vez. Não, de jeito nenhum. E a gente vai correr o risco, né, se a gente está falando em grandes cifras, entende? De, ao longo desse ano, 2024, 2024, né, porque você tem um acompanhamento mês a mês, a gente vai correr o risco de, ao longo desse ano, 2024, 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
Agora, nos últimos 12 meses, né, até julho, a gente gastou 870 bilhões do orçamento da União para pagar em 12 meses só, né? E com o correr da carruagem é capaz de fechar 2024 atingindo perigosamente a marca de 1 trilhão. Você lembra que o Paulo Guedes enchia a boca para falar em trilhão? 1 trilhão da privatização, 1 trilhão de não sei o que. Talvez não chegue a 1, mas vai passar de 970 bilhões. É uma loucura. E daí a gente fica discutindo o que não, o 0,25 da Selic aumenta. Não é esse o ponto. Quer dizer, tem que ter uma mudança substantiva, expressiva. Só que aí precisa ter vontade política, tá certo? Quer dizer, do establishment de um governo que se pretendia ser um governo da mudança, etc., para não mudar simplesmente Roberto Campos Neto por Galípolo. Porque se ficar na mudança de nome, a essência da política monetária e a essência da política cambial, que são responsabilidades do Banco Central e do Copom, vão continuar a mesma. Você percebe? Vai ter um espaçozinho para cá ou para lá. Eu quero saber, vai mudar a pesquisa Focus, por exemplo, que é aquilo que orienta a ação do Banco Central e do Comitê de Política Monetária? Vai ampliar desses 171 aquinhoados? O Galípolo deu uma entrevista recentemente, rasgando elogios para a entrevista Focus como uma bússola segura para a orientação do Banco Central. Não vai mudar. Exato. Provavelmente não vai, você já respondeu. Vai mudar a política do Banco Central de estabelecer a sua condição de órgão regulador e fiscalizador do sistema bancário e financeiro e dizer, olha, tem limite para spread de banco na operação com os clientes, tem limite para estabelecimento de tarifas dos bancos em relação à clientela, seja empresarial, seja de indivíduos e pessoas. É disso que se trata. Senão a gente vai ficar nesse negócio, não, vai baixar 0,25, vai baixar 0,50. Não é isso que se espera, tá certo? Quer dizer, de um governo que apresentou no processo eleitoral e criou muita expectativa na sociedade do que? Da retomada de um projeto nacional de desenvolvimento econômico, social, agora a questão ambiental pegando. E isso implica o quê? Você romper com os critérios da austeridade, e isso é da política fiscal, é do Ministério da Fazenda, mas também mudar a abordagem do que seja o processo de financiarização, que é essencialmente política monetária. Desculpa. Não, é isso que... Eu fico chocado, Paulo. Você falou dessa coisa, né, do 1 trilhão. Então, vai, provavelmente até o final do ano, 1 trilhão de reais para o bolso dos bilionários, milionários, muito ricos e ricos do país. Estamos falando aí, talvez, Paulo, 1 milhão de pessoas? Talvez menos que isso? Sei lá. Pode ser. 1 milhão. Então, e aí ninguém abre a boca. O ministro da Fazenda não fala nada, a ministra do Planejamento não fala nada, o presidente da República não fala nada. Não, de vez em quando até o Lula fala, estão pagando muito juro, tal, mas não entra, não é um assunto marginal, mesmo no discurso do presidente Lula. Aí, esta semana, me chamou muita atenção, Paulo. Saiu esta manchete do Estadão. Benefícios da Previdência Social vão custar 1 trilhão em 2025, atingido marca pela primeira vez. Orçamento prevê valor recorde de benefícios previdenciários na contramão da agenda de revisão de gastos anunciada pelo governo Lula. Então, é um escândalo para a mídia conservadora, para a mídia dos bancos, dos banqueiros, é um escândalo até para vários setores do próprio governo, que vai chegar a 1 trilhão de gastos com benefícios da Previdência Social em 2025. Senhoras, senhores, em 2024... esta soma de 1 trilhão vai ser atingida para pagar juros da dívida, antes dos benefícios da Previdência. Com uma diferença, né, Paulo? Quem recebe benefício da Previdência no país são 40 milhões de pessoas. 40 de famílias, milhões, né? De famílias. De famílias. 40 milhões de famílias. Ou seja, nós estamos falando de mais da metade da população brasileira. 120 milhões de pessoas efetivamente atingidas ou favorecidas por isso. Nós estamos falando de 120 milhões contra 1 milhão, se tanto. É disso. Agora só tem escândalo que vai para 120 milhões. O que vai para 1 milhão, não tem.
Então, e isso é muito construído, né, Mauro, do ponto de vista da formação da opinião pública, né, daquilo que a gente fala, né, do elemento político ideológico, né, que é muito importante. Por quê? Porque os caras simplesmente escondem aquele adjetivinho mágico muito sacana e malandro, que é o primário, né? Então, quando você diz, olha, as despesas primárias, o déficit primário, etc., o que significa? Você retira da conta todas as despesas financeiras. Por quê? Porque tem uma tautologia que você criou dizendo, olha, o que é conta primária? É toda a conta não financeira. Então, por definição, o financeiro está fora do primário. E aí fica esse escândalo, né? Quer dizer, você tem 1 trilhão correndo por fora, não precisa teto, não precisa limite, não precisa contingenciamento, por quê? Porque não é primário, né? Então, o que importa é o primário, a gente vai se preocupar com saúde, educação, que a gente já viu aquela tentativa permanente, né, de retirar os pisos constitucionais, né, que garantem mínimos, né, para saúde e educação. Sempre volta essa questão previdenciária, porque, veja, a gente está falando de 1 trilhão, a gente devia se alegrar que o Estado brasileiro se dispõe a oferecer, como manda a Constituição, recursos mínimos para essa população, primeiro, que trabalhou toda a vida e merece a sua aposentadoria. E veja, quem ganha a aposentadoria de um salário mínimo no Brasil, a gente sabe, não sustenta uma família. A pessoa continua trabalhando, a gente sabe, fazendo bicos, etc. Mais de 80% dessas pessoas, incluindo, inclusive, os aposentados do setor rural, os trabalhadores no campo, que foi uma grande conquista, ganham um salário mínimo. Né? Quer dizer, então é uma fortuna, com muitas aspas, né, que as elites, o financismo bradam que é uma gastança. Vai também para quem? Para, eu sempre comento aqui, o BPC, o benefício de prestação continuada, para pessoas, famílias com pessoas deficientes, para pessoas que nunca contribuíram para a Previdência Social, porque eram marginalizados, então com mais de 65 anos têm o direito a isso. Tem as pessoas que sofreram acidente de trabalho, tem as pessoas que ficaram doentes, tem as mulheres que estão na gestação, e tudo isso os caras que acham que é um escândalo, porque soma 1 trilhão. Agora, para fechar essa parte, mesmo assumindo a carapuça do discurso da austeridade e da preocupação com a eficiência dos gastos públicos, que esse pessoal adora, não é isso? O que acontece? A grande maioria dos recursos que vão para o topo da pirâmide, como se diz, eles não são atingidos pela tributação, porque a gente sabe que o nosso sistema tributário é extremamente regressivo. Então, uma boa parte desses recursos são poupados, enfim, nada volta, né, para o Tesouro, ou muito pouco volta para o Tesouro, desse 1 trilhão que vai para pagamento de juros. Agora, esse 1 trilhão escandaloso do pagamento previdenciário volta, Mauro, quase 80% na forma de tributo. Incrível isso. Por quê? Porque essas pessoas, né, a gente costumava dizer, quer dizer, os trabalhadores não poupam, eles gastam tudo que eles têm. A população da base da nossa sociedade também. Você gasta 100% do que você recebe. E aí isso volta na forma de ICMS, isso volta na forma de IPI na hora que compra os produtos, isso volta na forma de impostos quando gasta energia elétrica, quando consome água, quando pega transporte público. Então, tudo isso volta para o Tesouro, né, de uma forma muito mais expressiva, tá certo, do que o trilhão que é gasto com o parasitismo, tá certo? Paulo, tem uma questão que eu queria te colocar. Eu não sei se eu rio, se eu choro, mas é o seguinte: como está ficando claro, né, que o espantalho Roberto Campos Neto venceu o prazo de validade, né? Então, é isso, né? Você fica lá batendo no Roberto Campos Neto, fica batendo no Roberto Campos Neto, e todas as decisões são por consenso, né? Toda a bancada do Haddad / presidente Lula sempre votou junto com o Roberto Campos Neto. Nunca votou, exceto uma única vez, nunca votou separado.
E agora ainda mais, né, com essa condição de virtual presidente do Banco Central, fica mais difícil ainda de bater no Roberto Campos Neto, né? A Gleisi, dessa vez, soltou uma nota protestando contra a decisão do Banco Central, teve o bom senso de não colocar o nome do Roberto Campos Neto dessa vez, né? Que ela sempre colocava. Porque, afinal, não dá mais, né? Tá, já esgotou. O Lindbergh Faria não, ainda botou o nome do Roberto Campos Neto. Eu falei, meu, mas tratam-nos... será que acha que ele não sabe ler, não sabe o que está acontecendo? Realmente é inacreditável. Agora, então começa a ter uma mudança também nos setores de esquerda, e eu tenho acompanhado alguns grupos de esquerda, inclusive economistas de esquerda, né, que começam agora a encontrar justificação. Depois de ficar batendo no Campos Neto, como sendo ele o grande culpado pela taxa de juros, agora começa já a encontrar justificativas para o aumento da taxa de juros, porque afinal agora é um aumento do bem, né? Até agora era o aumento do mal com o Roberto Campos Neto. E aí tem uma explicação que eu achei surreal, mas queria saber se de repente eu não entendo nada de economia. Então tem setores progressistas que dizem assim, como os Estados Unidos reduziu a sua taxa de juros, é bom o Brasil aumentar a sua taxa de juros, porque a remuneração da taxa de juros real no Brasil aumentou e com isso nós vamos atrair mais capital para o Brasil. Então, tem gente de esquerda falando isso, não se dá risada, mas é verdade. Explica, como é que é essa história aí? Não, é inexplicável, né, Mauro? Vamos lá, o que acontece? Pegando essa questão principal que você diz, né, do entrante e do sainte, né? Já foram 13 reuniões, tá certo, do Copom, desde que o Lula tomou posse em 1º de janeiro. Dessas 13, o Galípolo participou de 9, né? E nas 9, como você lembrou, em exceção de uma que teve uma discussão cosmética lá, vou abaixar para 0,50, 0,25, etc., ele votou o tempo todo com a orientação do presidente, que é, né, a herança bolsonarista, como o Lula muito acertadamente sempre tem dito. Então, não abriu nenhuma alternativa, como se diz, abrir uma divergência, né? Mesmo que fosse politicamente derrotado, né, lá dentro, mas não importa, quer dizer, ele mostrava para a sociedade, ele mostrava para o presidente que o indicou, né, aquela história do Fórum Mundial, sim, um outro Brasil é possível, um outro mundo é possível, uma outra política econômica é possível. Foi para isso que a gente, né, como se brinca por aí, fez o L, não é isso? Era para, né, um governo de esperança, etc. Então se diz, não, mas o Congresso Nacional, não sei o quê, tudo bem, mas nos espaços em que é possível atuar para mudar, quer dizer, do meu ponto de vista, o governo tem que atuar para mudar. E nós que estamos aqui de fora, quer dizer, muitas vezes me criticam, não, mas você está fazendo o jogo da direita. Não, a gente está criticando o que está errado, elogiando o que está acertado, mas, infelizmente, tem muito erro e, portanto, tem muita crítica, no sentido de mudar, né? Quer dizer, a gente não quer que esse governo chegue em 2026 com problemas para sua eventual reeleição, tá certo? Então, esse aqui é o ponto. Agora, nessa situação, quer dizer, cria esse constrangimento que você está apontando, de que não, agora é o nosso presidente, então a gente tem que elogiar de qualquer maneira, e não pode ser isso. Então você fica querendo tirar leite de pedra. Esse argumento é uma loucura, né? Quer dizer, então, veja, se os Estados Unidos baixam a taxa de juros, entende? O que significa do ponto de vista objetivo? Você imagina, né, os grandes operadores do financismo internacional nas praças de Londres, de Tóquio, de Nova York, do que seja, olhando para o mundo, porque isso é um capital basicamente especulativo, procurando quem me oferece mais. A Rússia me oferece, a Turquia me oferece, né? O México me oferece, e o Brasil ali também sempre bem posicionado. Primeiro, quer dizer, que tipo de recurso é esse que está vindo para cá? Entende? Quer dizer, é um recurso puramente especulativo. O Brasil, por outro lado, em nenhum momento, né, das últimas 4 décadas ou mais, estabeleceu aquilo que os países desenvolvidos e os países não desenvolvidos muitas vezes colocam, que são condicionalidades. O capital especulativo quer vir para cá, muito bem, mas tem limitações. Por exemplo, não pode sair no dia seguinte.
No Brasil, a liberdade é total. O dinheiro entrou hoje, não gostou, sai amanhã. E isso tem impacto sobre as contas nacionais, entende? Então, deveria ter isso também, mas enfim. Então, ele olha, se os Estados Unidos baixaram a taxa, significa o capital no centro do capitalismo está menos atrativo do que estava até anteontem. E isso faz com que, na comparação, quer dizer, a atratividade de outros países com o Brasil aumente. Então, não faz sentido você aumentar ainda mais, porque aí você vai estar trazendo capital, primeiro, desnecessariamente, você vai estar remunerando aquele capital especulativo que já viria naturalmente, você está sobre-remunerando, sem nenhuma necessidade. Quer dizer, eu confesso que quem está fazendo esse esforço de contorcionismo retórico, quer dizer, está sendo desonesto consigo mesmo, porque eu não creio que as pessoas acreditem naquilo que está falando, e está sendo desonesto com a grande maioria da população, porque está falando uma inverdade, para não dizer uma mentira. Não precisava ter aumentado sob nenhum aspecto que não seja única e exclusivamente aumentar a rentabilidade do financismo. Você está sem voz. Eu estava tossindo aqui e fechei. E aí tem uma questão, posso estar equivocado, mas com o tamanho monumental das reservas brasileiras, que é monumental mesmo, um negócio assim, absurdo, fantástico, maravilhoso, mérito do presidente Lula, né? Mérito do presidente Lula, da presidenta Dilma também, mas sobretudo do presidente Lula. O Brasil precisa de capital especulativo? Precisa trazer mais dinheiro, dinheiro para a especulação, ou o Brasil precisa de dinheiro para botar na produção? O Brasil precisa de dinheiro para comprar, né? Então, porque a lógica é, bom, a diferença da taxa de juros aqui em relação aos Estados Unidos está enorme, então o dinheiro que estava aplicado em título do Tesouro dos Estados Unidos vem para cá para ser aplicado em título do Tesouro brasileiro, ou seja, capital especulativo. Interessa para o Brasil precisa desse tipo de dinheiro? Então, olha, acho que são duas questões, né, Mauro? Quer dizer, a primeira é essa questão do estoque de reservas internacionais. Quer dizer, isso funciona, é importante, né? No economês o pessoal chama do colchão de liquidez, né? O que é colchão de liquidez? Liquidez do ponto de vista das relações comerciais e financeiras internacionais, né? Porque você tem realmente movimento de capital que entra, que sai, etc. Na hora que você tem um nível de reservas que a gente está, que é da ordem de 355 bilhões de dólares, é bastante, né? Tá razoável. Aí tem vários cálculos, tem gente que diz, não, tem que ser o correspondente a não sei quantos meses de importação, tem que ser correspondente a não sei quantos % do fluxo histórico de... Não importa. A gente está num nível razoável, mas como o próprio nome diz, quer dizer, são reservas. O ideal é que elas não sejam mexidas. Só em situações de extrema emergência, urgência, crise dramática, etc. Que não é o caso que a gente está vivendo atualmente. Então, muita gente diz, olha, não, mas o Brasil poderia, né, eventualmente, por exemplo, quando tem uma especulação especulativa, não, tem uma ação especulativa do câmbio, por exemplo, os grandes bancos fazem, né, aposta numa desvalorização, então o governo pode, por exemplo, pegar uma parte das reservas e vender, comprar, etc. Tudo bem, a reserva cambial é como um seguro, né? O seguro é ótimo, mas é bom se você não usa, né? É bom exatamente. Para usar só na emergência mesmo. Porque tem gente que, inclusive, faz esse cálculo. Não, mas se pegasse as reservas internacionais e fizesse uma aplicação, não sei o quê, poderia ganhar. É verdade, mas como você diz, é um seguro. Deixa dinheiro paradinho lá. A segunda questão é justamente esse debate que você está trazendo sobre a necessidade ou não de contar com capital especulativo. Quer dizer, é óbvio que a gente tem um histórico, né, quer dizer, de décadas, ou se quiser voltar de séculos, né, de dependência, de integração, né, mais ou menos proativa do Brasil no cenário internacional, etc. Então, eu acho que não é aquela discussão de o Brasil voltar a ser uma autarquia, se desligar do resto do mundo, etc. Eu acho que não está colocado esse ponto. A questão é saber, quer dizer, esse nível de capital especulativo, que não contribui em nada
do ponto de vista da formação da nossa base econômica produtiva real, que, pelo contrário, quer dizer, atrapalha com essa questão dessa volatilidade extrema e de um poder de chantagem que eles exercem sobre os tomadores de decisão, sobre os tecnocratas responsáveis pela política econômica. Será que nos interessa? Né? Quer dizer, então, não é uma questão de da noite para o dia você vai acabar, não é isso. Mas como horizonte de médio e de longo prazo, o que a gente deve priorizar? Esse aqui é o ponto. Quer dizer, desenvolver uma política econômica voltada a atender os interesses desses setores, dessa, como a gente dizia, fração do capital, não é isso? Ou a gente tem que desenvolver uma política econômica preocupada o quê? Em montar as bases de um país mais justo, mais potente, etc., no médio e no longo prazo. E aí não dá para fazer as duas coisas juntas, Mauro. A gente, né, já tem aquela frase famosa que governar é estabelecer prioridades, não é isso? E a prioridade, do ponto de vista de política econômica, do meu ponto de vista, tem que ser apostar no desenvolvimento, na indústria, tudo bem que seja a indústria 3.0, 4.0, indústria do conhecimento, não importa, mas ficar eternamente preso, refém dessa lógica do parasitismo, tá certo? Que não constrói nada, pelo contrário, só suga, eu acho que é um equívoco. Por isso, quer dizer, é necessário realmente, quer dizer, reduzir o grau de dependência com relação ao financismo parasita, né? Infelizmente ou felizmente. E aí isso se reflete, por exemplo, também no que se espera de política monetária, né? Quer dizer, a Selic não precisa ficar nesses patamares de superiores a 10%, dá para baixar bastante, porque isso estimula o capital do empreendimento produtivo, setor real, etc., por um lado, e por outro lado, alivia o peso da despesa financeira do ponto de vista da política fiscal, que esse pessoal reclama, não reclama 1 trilhão de benefícios previdenciários? Então vamos aliviar a conta deles de menos de 1 trilhão nas despesas não primárias, nas despesas financeiras. A gente vai caminhando para o final, temos mais 15 minutos, eu tenho 3 temas ainda para tratar contigo, muita coisa, mas vamos ver, acho que dá tempo. Primeiro é essa divisão na burguesia. Então, ontem, quando saiu a notícia, nós tivemos manifestações incisivas dos setores industriais contra a decisão do Banco Central. A Confederação Nacional da Indústria soltou uma nota falando em total indignação. A Fiesp não se manifestou, mas quem conhece o filho do Zé de Alencar sabe que o clima lá também é de indignação. A Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a mesma coisa. A Associação Paulista dos Supermercados também. Né? A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, igual. Quem teve uma posição meio, como a gente diz, meio mussarela, meio calabresa, foi a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, que disse que considerou preocupante, embora compreenda que o Banco Central esteja atuando de maneira responsável diante do quadro fiscal e das previsões inflacionárias. Aí se explica, né? Tem alinhamentos políticos e tem também, é importante dizer, hoje é difícil pensar numa burguesia totalmente industrial, né? Boa parte dessa burguesia hoje ganha mais dinheiro, né, tendo o título da dívida do governo do que com seu próprio negócio, às vezes, né? Então, teve essa divisão de manifestação. Aí teve CUT, Força Sindical, também se manifestaram. Mas, de qualquer maneira, independentemente desses interesses cruzados e eventualmente convergentes, há diferença de interesse no interior da burguesia, né? Lógico, né? Quer dizer, então você diz, olha, o processo de integração, né? Quer dizer, dos diferentes setores, né, do capital, as frações da burguesia, como a gente queira falar, é um processo histórico, né, e ao longo das últimas décadas, não só no Brasil, mas no resto do mundo, quer dizer, você tem um processo de integração, né, a própria ideia de capital financeiro é isso, né, quer dizer,
Antes, na época do Marx, lá para trás, se falava no capital bancário e capital industrial, né, quer dizer, bem separados, distintos, e você teve um processo paulatino, né, em que a dimensão financeira ganha espaço, e, além disso, você tem um processo efetivo de financeirização, né, quer dizer, você não tem mais hoje no mundo aquelas grandes famílias, né, responsáveis, né, por setores, mesmo no Brasil, né, você tem um processo crescente do quê? De que o financismo, através de fundos financeiros, de consórcios financeiros, etc., assumindo a condição de proprietários majoritários dos diversos empreendimentos. Então, de alguma maneira, quer dizer, todo mundo acaba se beneficiando desse processo de financiarização, especificamente da alta da taxa de juros. Mas, quer dizer, ninguém se beneficia tanto quanto aqueles que são 100% raiz, Nutella, né, como se diz, nas finanças. Isso é histórico, veja, você mesmo lembrou, quer dizer, o presidente Lula passou os seus 2 primeiros mandatos, vamos lembrar, tendo um vice-presidente, que era José de Alencar, que é o pai, justamente, né, do presidente da Fiesp, como você diz, que ele era, né, e a família ainda é, então, a proprietária de um ramo importante, de uma grande empresa, né, Coteminas, no ramo industrial, né, na área de tecelagem, etc. E vamos lembrar, o Zé de Alencar todo dia ia para os jornais durante 8 anos, meter o pau na política monetária de quem? Presidente do Banco Central do Lula, que era o Henrique Meirelles. Por quê? E aí havia uma certa aceitação, quer dizer, o Lula, né, acabava meio que aceitando, e para ele era funcional isso também, tá certo? Mas, por quê? Porque não havia convergência do ponto de vista desses interesses diferentes, do ponto de vista das classes dominantes, vamos dizer assim, com relação a esse exagero da financiarização. E a cada reunião do Copom, quando você tem um aumento, esses setores se manifestam, entende? Quer dizer, a indústria, os serviços, o comércio, né? Quer dizer, por quê? Porque não interessa, quer dizer, a continuidade desse processo de expoliação, vamos dizer assim, desses setores. Então, é isso, quer dizer, é mais do que passada a hora de você assumir que política monetária, quer dizer, ela tem que atender aos interesses do conjunto ou da maioria da população, e não só, né, aos interesses da fração, que é o 0,000, que é a nata do financismo. Certo? Segundo tema, a projeção. Né? Saiu uma reportagem já hoje na Folha. Selic deve entrar em 2025 acima de 11% e ficar lá por bom tempo, dizem economistas. Eu não li seu nome na entrevista, na reportagem, viu, Paulo? Economistas não inclui o Paulo Clias, mas enfim, está lá. Nós somos economistas representantes do mercado, né? Do chamado mercado, do mercado financeiro. Então tem lá, por exemplo, a consultoria Tendências, o analista lá que fala em nome da consultoria Tendências. Esta consultoria é uma consultoria que pertence, um dos sócios principais, é o ex-ministro Maílson da Nóbrega, ministro da Fazenda do governo Sarney, de uma das fases do governo Sarney. Então, a projeção deles é o seguinte, que em dezembro, então nós temos duas reuniões do Banco Central até o final do ano, a projeção deles é que em dezembro vai até 11,75. Olha só, 1 ponto percentual acima. Depois a projeção dele é que em janeiro vai para 12. E que vai ficar assim até o final do ano. Só em dezembro de 2025 é que provavelmente recuaria para 10,5%. Paulo, o que é isso? Já está aí, né? Agora é só fecharem esse acordo lá no Grupo Focus e está resolvido o cenário da taxa de juros ano que vem. Né? Não, exatamente isso. Quer dizer, quando eles falam os economistas, você pode ter certeza, quer dizer, óbvio que cada matéria é uma matéria, mas você vai ouvir quem eles falaram, é exatamente esse pessoal que atende os interesses financeiros. Quando você estava lendo, eu falei, deixa eu checar para não falar bobagem, né? E a Tendências Consultoria está lá, ocupa a posição 156 das 171, né, aquinhoadas com a honra, entre aspas, de participar da pesquisa Focus. Acabou.
Tá lá, Itaú, Bradesco, Pois Fator, BTG, é tudo, não tem erro. Então, o que esses caras fizeram? Quer dizer, eles criaram um fato consumado, uma realidade virtual de que, olha, isso antes da reunião dessa semana, né? Vamos fechar o ano de 24 com a Selic em 11,25, ponto. Essa é a definição da pesquisa Focus. Só que vamos chamar a atenção para um detalhe. A pesquisa Focus pesquisa o que com essa nata da nata? O que eles pensam da inflação? O que eles pensam do crescimento do produto? O que eles pensam da balança comercial? Perfeito. Essas são variáveis, Mauro, a gente pode até discordar do modelo, tem modelos econométricos, todo muito bonitinho, etc., mas que tem a ver com a dinâmica da economia real. Então o cara diz, o que vai acontecer com a inflação até o final de dezembro? Então ele provavelmente vai ver a histórico, né, aquele preço do tomate, da abobrinha, do petróleo, dos serviços, dos aluguéis, chega a um número mágico. O que vai acontecer com o PIB do Brasil? Mesma coisa. Setores agropecuário, industrial, renda do trabalhador, salário, junta tudo no modelo e diz, olha, o PIB vai crescer tanto. Balança comercial, a mesma coisa. Comportamento histórico, exportações, importações, taxa de câmbio, não sei o quê, devemos fechar dezembro de 24 em tanto. Não quero nem discutir, mas é isso. É assim. Selic não tem nada a ver com isso, Mauro. A Selic não cabe em nenhum modelo econômico, é achismo puro. O que eu acho, o que você acha, o que os 171 acham que deva ser o patamar da Selic em dezembro de 24. É só isso. Não é resultado de cálculo nenhum, é lobby explícito. E eles dizem, olha, tem que subir? Tem. Vamos subir quanto? 0,25 em cada reunião? Tá bom, tá bom. Dá um total de 0,75, estava em 10,5, então vai fechar dezembro de 24 em 11,25, simples assim. E aí enche a boca para dizer, olha, o mercado pensa, o mercado quer. Não é isso. Entende? Que, na verdade, o mercado exige, coloca uma faca no pescoço e o Copom, o Banco Central, que se vire para aceitar ou não essa ingerência. E o que é uma loucura, entende? Quer dizer, que não tem nada a ver com cálculo, né, do que acontecerá com o PIB, com a inflação, com a balança. Não, é desejo. E aí, contra desejo, o governo tem que se manifestar. Ele vai aceitar o desejo da nata do financismo ou ele vai dizer, não, a gente acha que tem que ser diferente. Você percebe? Esse é aqui simplesmente o ponto, né? O que está dito aí, né, nessa projeção da consultoria Tendências? É que vai aumentar mais 0,5% na próxima reunião e mais 0,5% na outra, para terminar o ano em 11,75. O que é isso? É uma estratégia também, porque olha aqui, ó, essa é a projeção da Focus da segunda passada. Vamos ver na próxima. Talvez a da próxima já venha com uma aproximação desses 11,75. Olha aqui, ó. Estava 11,25. Tá aqui, ó, a taxa. Né? Há 4 semanas se previa fechar o ano em 10,50. Aí eles puxaram para 11,25 e na segunda passada, né, uma semana antes, e na semana passada concordaram nos 11,25. Mas isso foi antes do aumento. Agora que saiu o aumento da taxa, pode ter certeza que essa profecia do Tendência se autorrealizará. Eles vão puxar para cima a projeção já, para começar a fazer o lobby para subir de 10,75, muito provavelmente. Então, a projeção vai ser 11,75 para fazer a conta de chegada, né? Vai 11,25 a reunião que vem e vai 11,25 a outra reunião. É incrível isso, incrível. O que eles precisam é convencer, né? Os outros 170, que já devem estar provavelmente convencidos, né? Acertar os ponteiros. Na sexta-feira, que é hoje, inclusive, eles já estão respondendo à pesquisa. O Banco Central processa sábado e domingo, e na segunda a gente vê se foram exitosos ou não. Tá? Mas gente, o cara, antes de responder, passa o zap para os outros, é telefonema, eventualmente é almoços, né? Como o pessoal diz em São Paulo, os power lunch, né? Os almoços de poder em São Paulo, os restaurantes de São Paulo. Então, é assim que funciona. Eles vão se acertando,
e o país assiste inerte a isso tudo, e agora o Galípolo aparentemente entrou para o clubinho. Na verdade, ele já era do clubinho, ele foi presidente do banco antes de virar membro do governo Lula. Última questão e mais importante, então. Vamos até 11h10 a gente encerra. Paulo, a mais importante de todas, eu acho, que é assim. Me parece, fiquei muito instigado com essa situação dessa pesquisa do IPEC ontem. Da Rosane Machado, lá, você diz? Não, da pesquisa IPEC de ontem sobre 2026. Eu fiquei muito intrigado, porque é uma pesquisa ruim para o presidente Lula, uma pesquisa ruim para o governo, né? A pesquisa IPEC indicou que, olha aqui, 58% das pessoas pesquisadas da população brasileira são contra o presidente Lula se candidatar à reeleição em 2026. Apenas 39% a favor. E vamos combinar, né? Até agora, em toda a esquerda, a conversa é: bom, vamos pensar 2030, porque 2026 já está no papo, Lula já está reeleito. Essa é a conversa, né, no governo Lula, na esquerda toda. Achei relevante uma perda de tração, de apoio entre as mulheres, né? O sim é 43, o não é 53, é um público feminino tradicionalmente apoia o presidente Lula. A perda da juventude já vinha acontecendo, se aprofunda, né? 58%, igual o geral da pesquisa, são contra a candidatura. Quem tem ensino fundamental ainda mantém o apoio, 52% acha que o presidente deve se candidatar, mas é 45% já quem acha que ele não deve. No Nordeste é a mesma coisa. Quando a gente estava acostumado a ver tudo que é referente a Lula acima de 60%, 65% no Nordeste, caiu para 52% e 47% contra, já na margem de erro. Já na margem de erro. E eu fiquei pensando, né? Mas, no final, né, o que a gente mais vê faz o L, né? O PIB crescendo, a exportação crescendo, a taxa de desemprego caindo, a empregabilidade aumentando. Bom, nas páginas dos jornais, como a gente dizia no passado, está tudo maravilhoso. Por que é que isso não está refletido nessa pesquisa? E aí hoje, fiquei muito chocado, foi a nossa manchete, até do ponto de vista da audiência, talvez não tenha sido uma escolha feliz, mas acho que foi uma escolha importante do ponto de vista do jornalismo. Saiu este estudo feito pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da cidade de São Paulo, num parâmetro parecido com o que o Vox Populi do Marcos Coimbra faz com a rede Bensan em âmbito nacional, né? Fez já em 2020 e mesmo durante a pandemia fizeram. Esse ano não fizeram ainda. Então, Paulo, aí me vem essa notícia. Metade da população de São Paulo, 5,8 milhões de pessoas, convivem com o espectro da fome. Então, mais da metade da população da cidade de São Paulo, que é a cidade mais desenvolvida do país, em tese, né? A capital, né? As cidades do interior tem muita cidade mais rica, né? Então, você tem quase 1,5 milhão de pessoas que passam fome, efetivamente, outro 1,5 milhão de pessoas que têm uma situação de insegurança moderada e mais 2,8 milhões, 24,5% da população, insegurança em grau leve. O que quer dizer essas duas classificações, gente? Quem está ali, aquele 1,4 milhão, está passando fome. É isso, realisticamente é isso que se fala. Os outros são pessoas que têm que se preocupar se vão comer semana que vem, se vão comer amanhã, se vão comer o mês que vem. Tem uma preocupação, essa preocupação está presente. Ou elas estão mudando a qualidade da alimentação para pior, para mais baixo. Não está trocando picanha, né? Coisa da picanha, mas tá tirando a picanha e comendo macarrão, carboidrato simples, mais barato, ou reduzir a variedade de alimento, ou diminuir o tamanho das porções, é o caminho da fome, né? Ou pular as refeições. Pular a refeição é fome, né? Então, assim, eu fiquei impactado, porque eu falei, nossa, quer dizer que a estatística está mostrando uma coisa e a vida das pessoas é outra? Fiquei preocupado, Paulo. Então, quando você estava passando esses dados aí, sempre que a gente conversa sobre isso, me vem à cabeça, né, quer dizer, aquilo que
estava ficando um chavão, mas eu acho que é uma verdade que a gente precisa nunca se cansar de repetir, né? Da nossa saudosa mestra Maria da Conceição Tavares, o que ela dizia? O povo não come PIB, né? E isso é uma coisa que os economistas, nós, né, e também a tecnocracia precisa aprender. Então, é verdade, quer dizer, as informações que a gente tem a respeito dos dados, né, vamos dizer, macroeconômicos, dos dados agregados, apontam para isso, quer dizer, você tem uma retomada, né, do crescimento do PIB, né, você, ainda que seja muito abaixo do necessário, do possível, etc., mas tem, né, não dá para negar, 3% do crescimento é fato. Isso significa mais consumo, significa um pouco de investimento, significa um pouco de gasto público, significa renda, né, na mão das pessoas, etc. Você tem, né, uma redução do desemprego, isso também é importante, não dá para negar, em condições ainda de que, sob a égide das duas reformas trabalhistas, né, com as consequências todas da época do Temer e do Bolsonaro. Quer dizer, então, você tem gente empregada, mas ganhando por hora, e ganhando muitas vezes menos do que um salário mínimo no final do mês. Mas, né, enfim, os fatos acontecem. Agora, quando você tem esse outro lado da fotografia, quer dizer, é alguma coisa que mostra uma realidade, quer dizer, as pesquisas não são mentirosas. E que quem tem contato com população, né, quer dizer, de baixa renda, quem sai da sua casa e vive minimamente a realidade, né, da base da nossa sociedade, sabe que a vida está muito difícil. Isso é inequívoco. Entende? Quer dizer, então, talvez você tenha esses elementos para tentar explicar um pouco fenômenos, por exemplo, como o Marçal, né? Lá em São Paulo, entende? Quer dizer, porque é o cara que explode na demagogia, na mentira, etc., mas aparece como antissistema, né? De alguma maneira, guardadas as devidas proporções, é óbvio, mas o Bolsonaro, quando ele foi eleito pela primeira vez, também o antissistema. E as pessoas, talvez com certo desalento, né, por tantas tentativas, tantas insuficiências, tantos fracassos, acabem cedendo um pouco, tá certo? Nessa visão de que, olha, realmente do jeito que está, não dá para ficar. Né? Quer dizer, por isso que eu acho que isso só reforça a necessidade, quer dizer, de que nos 2 anos e 4, 5 meses que ainda o Lula tem pela frente, ele precisa fazer uma mudança importante do ponto de vista da orientação, de uma maneira geral, em outros aspectos do governo, tudo bem, não é o caso de discutir aqui, mas especificamente na nossa área de conversa, que é a política econômica. Porque senão corre o risco de essa pesquisa do IPEC que você mostrou começar a se apresentar como uma tendência. Né? Quer dizer, tudo bem, a gente precisa fazer uma tentativa de verificar os 58% que não querem que ele se reeleja, o que tem na base. Você pode ter gente, eu estou fazendo uma leitura otimista, ingênua, né? Não, de assim, não, o Lula já está com uma certa idade, coitado, tanto tempo e tal, vamos deixar o Lula descansar um pouco. Né? Porque isso, de alguma maneira, é contraditório com as pesquisas que falam da aprovação e da popularidade, que os elementos positivos ainda são maiores do que os negativos. Né? Então, fica uma contradição. Eu não sou especialista em pesquisa, né? Espero que você traga outras pessoas para conversar com você sobre isso, para tentar explicar esse 58%. Agora, de alguma maneira, serve como um sinal de alerta. Né? Quer dizer, que não seja por essa pesquisa, pelas questões que a gente tem apresentado sistematicamente. Olha, simplesmente se agarrar no mito da austeridade fiscal, simplesmente ficar preocupado em atender os interesses do financismo e arrochar a política monetária, não vai resolver, em primeiro, os problemas do país, isso que é o fundamental, mas coloca dificuldades no processo eleitoral, né, de 2026, porque muito provavelmente o Congresso, óbvio, vai continuar o mesmo, que a gente já sabe, e o risco de você ter uma avalanche de resultados negativos para a base do Lula, quer dizer, não para a base ampliada, porque tem todo mundo envolvido, mas para os setores progressistas, de esquerda, etc., isso vai colocar ainda mais dificuldade para ele, né, enfrentar, e para o país, tudo bem, quer dizer, o que vai ser a agenda política e econômica em 25 e 26. Continuar fazendo mais do mesmo é a única receita que pode levar ao fracasso, entendeu? Paulo Klias.
descomplicador da economia, para nós, nosso explicador da economia. Obrigado, Paulo. Bom fim de semana para ti. Eu que agradeço, Mauro. Bom fim de semana para você. Muitos beijos em todas e todas da nossa comunidade. É isso aí.